Ao amanhecer, o deserto da Califórnia revela algo que não deveria existir. Espalhada por 36 mil acres de terra árida, Mais de 20 mil veículos blindados estacionados em formação perfeita, como se estivessem esperando por uma guerra que nunca aconteceu. Em imagens de satélite e nas redes sociais, as pessoas chamam isso de um cemitério de tanques, prova de desperdício ou um segredo que os militares não querem comentar. Mas quando você chega perto, percebe que esse lugar não está abandonado. Ele faz parte de um plano. Uma paisagem de aço e silêncio. Fique entre essas filas por tempo suficiente e o deserto começa a soar diferente. O vento bate suavemente contra as carcaças feitas para a batalha, o pó se acumula nas ranhuras das placas blindadas e uma quietude se instala sobre máquinas que antes eram movidas por fogo e motores. Este lugar é o depósito do Exército de Sierra, um dos locais militares mais incompreendidos dos Estados Unidos. Para um estranho, parece um ferro velho esquecido. Para o Exército, é uma biblioteca estrategicamente organizada da guerra. O contraste entre percepção e propósito é o mistério que define esta paisagem. Nada aqui foi descartado ou ignorado. Cada veículo, desde um Abrams desgastado pela batalha até uma linha silenciosa de veículos de transporte de pessoal, está aqui porque alguém decidiu que deveria estar. A questão é por que tantos acabaram neste trecho remoto do deserto, longe das cidades que antes defendiam ou dos conflitos que ajudaram a moldar. Responder a isso nos leva de volta por décadas de estratégia americana e ambição industrial, e a uma compreensão mais profunda de como um país se prepara para lutas que talvez nunca ocorram. O silêncio de Sierra não é vazio, é uma pausa na longa e complicada história do poder militar dos Estados Unidos que começou muito antes dessas máquinas chegarem, a máquina da história. Para entender por que milhares de veículos blindados agora repousam neste deserto, você precisa voltar a um momento em que os Estados Unidos aprenderam uma lição dura. No início da Segunda Guerra Mundial, a nação percebeu que as guerras não são lutadas apenas nas linhas de frente, elas são vencidas nas fábricas. Assim, o país se transformou quase da noite para o dia em uma máquina industrial como o mundo nunca tinha visto. Linhas de montagem que antes fabricavam carros familiares passaram a produzir tanques, semi-reboques blindados e caminhões pesados numa escala que desafiava a imaginação. Em 1945, as fábricas americanas haviam fabricado quase 89 mil veículos de combate blindados, um número alimentado pelo medo de que o conflito global pudesse durar mais do que a produção. Esse medo persistiu muito depois do retorno da paz. A Guerra Fria chegou com uma nova incerteza e uma corrida armamentista medida não apenas pela tecnologia, mas pela quantidade. O país construiu equipamentos suficientes para batalhas que poderiam eclodir em múltiplos continentes, e ninguém estava disposto a repetir as escassezes do início dos anos 40. Essa superprodução criou um problema que poucos fora dos planejadores militares consideraram. O que fazer com milhares de máquinas blindadas uma vez que as guerras para as quais foram construídas terminam ou nunca chegam? Descartá-las parecia míope, doá-las exigia cautela, e deixá-las espalhadas por dezenas de bases era impraticável. A solução foi ao mesmo tempo simples e enorme. Os Estados Unidos precisavam de um lugar para guardar sua força excedente em algum lugar seco, seguro e longe das ameaças costeiras. Um lugar onde as máquinas pudessem esperar. Essa lógica preparou o terreno para um depósito no deserto que se tornaria uma das maiores coleções de veículos blindados da Terra. Da guerra ao armazenamento. A busca por esse local perfeito terminou em 1942, quando o exército avaliou uma extensão de deserto alto perto da pequena cidade de Herlong, Califórnia. Era isolado, longe das costas inimigas e cercado por montanhas que ofereciam proteção natural. O mais importante, o ar aqui era seco o suficiente para retardar a deterioração do metal. As máquinas envelhecem de maneira diferente no deserto. Elas enferrujam lentamente, repousam em silêncio e sobrevivem longos períodos sem manutenção. O depósito do Exército Sierra foi construído com esse princípio. Originalmente, o local lidava com munições e suprimentos destinados ao Teatro do Pacífico. Trens chegavam carregados com caixas, tambores de combustível e peças que mantinham a máquina de guerra ativa. Mas quando o conflito terminou, a missão mudou. O depósito evoluiu de um local de trânsito para um local de preservação, à medida que tanques experimentais, transportadores blindados e veículos de múltiplas frentes começaram a retornar para casa. A paisagem aberta de Sierra tornou-se o destino natural.
O propósito do depósito se expandiu novamente durante a Guerra Fria. Os planejadores americanos enfrentavam um medo persistente. Se um conflito majoritário eclodisse com a União Soviética, vastas quantidades de equipamento seriam necessárias mais rápido do que a indústria poderia produzi-las. Sierra tornou-se parte do seguro. Os veículos eram esvaziados de fluidos, selados, rotulados e organizados em fileiras intermináveis, prontos para serem reativados com pouco aviso. O solo do deserto transformou-se em um arquivo vivo do poder de fogo americano, organizado com a mesma precisão de um catálogo de biblioteca. Com o tempo, Sierra deixou de ser apenas um local de armazenamento. Tornou-se um zelador dos restos da guerra, um guardião da capacidade militar e um testemunho silencioso das prioridades militares mutáveis dos Estados Unidos. Cada veículo colocado aqui marcou o fim de uma missão e a possibilidade de outra: a reserva estratégica. No auge da Guerra Fria, o depósito do exército Sierra havia se tornado mais do que um lugar para armazenar máquinas aposentadas. Era uma reserva estratégica integrada ao planejamento nacional. Os líderes militares compreendiam que mesmo armamentos avançados poderiam ser perdidos, danificados ou superados nos primeiros dias de um grande conflito. Ter milhares de veículos prontos para regeneração em um local seguro oferecia um tipo de garantia que não poderia ser construída da noite para o dia. A preservação ali seguia um ritmo metódico. Motores eram protegidos para evitar poeira, componentes eram etiquetados e registrados, e cascos inteiros recebiam tratamentos para desacelerar a corrosão. Alguns veículos esperavam por reforma, outros pela recuperação de peças e muitos simplesmente aguardavam uma missão futura que talvez nunca chegasse. Nada nas fileiras era aleatório. Cada linha representava uma categoria, um propósito e uma história de serviço que ia muito além de seu campo de batalha final. A reserva também desempenhava um papel crítico no apoio a nações aliadas. Durante períodos de tensão internacional, os parceiros dos Estados Unidos dependiam de equipamentos americanos para reforçar suas próprias defesas. O inventário do Sierra tornava essas transferências possíveis sem sobrecarregar as unidades ativas. E conforme a tecnologia avançava, veículos mais antigos eram retirados não porque eram inúteis, mas porque novos projetos se adequavam melhor à guerra moderna. O depósito absorvia essas máquinas com uma confiabilidade silenciosa que contradizia a escala de suas operações. O que poderia parecer abandono visto de cima era, na verdade, uma rede de segurança cuidadosamente mantida. Sierra detinha o equipamento que permitia ao país responder rapidamente em tempos incertos, assegurando que a capacidade jamais fosse limitada pelo ritmo da produção. As linhas rígidas de aço pelo deserto refletiam uma mentalidade moldada por décadas de tensão geopolítica, onde preparação significava garantir que nenhum cenário pegasse a nação despreparada, o que o deserto realmente contém. Caminhar entre as fileiras revela uma paisagem moldada não pelo abandono, mas por um design deliberado. O depósito do Exército Sierra guarda uma seção transversal da história militar americana, reunida ao longo de décadas de missões em constante mudança. Há milhares de veículos blindados de transporte de pessoal estacionados com precisão matemática, longas colunas de Humvees desbotados pelo sol e vento do deserto, veículos de engenharia com braços hidráulicos silenciosos e uma presença menor, mas inconfundível, de tanques M1 Abrams aguardando reatribuição. Cada máquina carrega marcas de bases distantes e destacamentos que uma vez se estenderam por múltiplos continentes. Gerenciar essa diversidade requer muito mais do que espaço aberto. Sierra opera como um importante centro logístico na rede de sustentação do Exército. Veículos que retornam do exterior são descarregados, limpos, inspecionados e avaliados para seu próximo capítulo. Alguns apoiam frotas ativas como doadores de peças, outros são reconstruídos e retornam ao serviço, e muitos se tornam parte de conjuntos de implantação rápida projetados para equipar unidades inteiras em curto prazo. As fileiras representam camadas de prontidão e não relíquias. Além dos veículos blindados, Sierra armazena estoques críticos operacionais de projetos, incluindo grandes sistemas de purificação de água, redes de distribuição de combustível e a infraestrutura necessária para construir bases funcionais em áreas remotas. Esses recursos permitem que as forças operem onde não existe infraestrutura. Uma das tarefas mais incomuns do depósito é a guarda de mais de 30 mil gabaritos, dispositivos e peças de ferramentas para o F-22 Raptor. Eles não são armas, mas preservam a capacidade de construir um. De perto, o silêncio do deserto revela sua verdadeira natureza.
Sierra não é um cemitério, é um reservatório de potencial guardado em aço e luz do sol. O elemento humano. Por trás das fileiras de aço blindado está uma força de trabalho cuja presença raramente aparece nas histórias oficiais. O depósito do Exército Sierra depende de técnicos, soldadores, inspetores e especialistas em logística que começam seu trabalho antes do amanhecer, movimentando-se por uma paisagem de máquinas com precisão silenciosa. Eles estudam cada veículo ao chegar, lendo sinais de seu passado em trilhas gastas, painéis amassados ou poeira de teatros distantes. Suas decisões moldam o futuro do depósito. Algumas máquinas são restauradas, outras se tornam doadoras de peças e muitas entram em reserva de longo prazo, onde podem um dia apoiar novas missões. O processo é deliberado, fundamentado na experiência e não no espetáculo. Muitos desses trabalhadores passaram anos, até décadas em Sierra, testemunhando o fluxo e refluxo dos eventos globais refletidos nos veículos que retornam para casa. Eles lembram das longas filas de equipamentos voltando do Iraque e do Afeganistão e dos períodos mais silenciosos quando as fileiras mal mudavam. O deserto pode preservar o metal, mas as pessoas preservam o propósito. A missão de Sierra depende da habilidade, da paciência e da capacidade deles de ver possibilidade onde outros veem apenas cascos enferrujados. A virada moderna. À medida que as décadas avançaram para o século XXI, o depósito do Exército Sierra entrou em uma nova fase moldada por conflitos globais em mudança. Após 11 de setembro, as rápidas missões enviadas para o Iraque e Afeganistão enviaram milhares de veículos para o exterior, e muitos deles eventualmente retornaram aqui com marcas de uso intenso. Sierra tornou-se um centro central para receber, avaliar e regenerar esse equipamento, garantindo que ele pudesse ou se reincorporar às unidades ativas ou ser preservado para crises futuras. A missão do depósito continuou a evoluir à medida que as guerras diminuíam. Programas de modernização substituíram plataformas mais antigas, deixando Sierra responsável por gerenciar a transição. Alguns veículos foram desmontados para apoiar frotas mais avançadas, enquanto outros entraram em armazenamento de longo prazo como reserva estratégica. O trabalho era constante, sistemático e muitas vezes invisível para o público, mas formava uma ponte crucial entre conflitos passados e a estrutura futura do Exército. Uma mudança recente ocorreu quando a Marinha de Fuzileiros Navais desfez seus batalhões de tanques sob o projeto Força Design 2030. Muitos desses tanques M1 Abrams passaram por Sierra em seu caminho para armazenamento ou reatribuição, marcando outro momento em que o depósito serviu como ponto de inflexão para a doutrina em mudança. Através de cada transição, Sierra se adaptou. As filas no deserto podem parecer estáticas, mas a missão por trás delas continua a se mover com as incertezas do mundo. À medida que o sol se põe sobre o deserto alto, as filas de armaduras se transformam em silhuetas silenciosas, guardando décadas de escolhas, medos e ambição. O depósito do Exército Sierra é mais do que aço armazenado. É um lembrete de que a prontidão molda a história. Se esta jornada lhe interessou, assine para mais documentários como este.